Boa noite a todos. Hoje, dia 2 de agosto, agora 9h43 da noite. Tivemos aí o fim do jogo entre Internacional e Corinthians, né? Jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. E o Corinthians foi superado aí por 2-0, né, pelo Internacional. Jogo lá no Beira-Rio. Jogo difícil, Corinthians muito abaixo daquilo que era esperado, né? Na verdade, nem sei se isso era esperado, porque foram confirmados aí essa semana, né, após aquele jogo contra o Atlético Paranaense, a lesão do Zaccaria Labiad, né, LCA do joelho, mais uma lesão no menisco. Ele teve duas lesões nesse jogo, aquela lesão feia que ele teve lá, né. E tivemos aí também a confirmação da lesão do Yuri Alberto, uma lesão na coxa, lesão de grau 2, né. Então, são jogadores que importantes, né? O Labia ele não é titular, mas quando ele entra ali no segundo tempo, né, ele sempre vai bem. Nos jogos que ele jogou, alguns de titular, ele foi bem. E o Yuri Alberto é peça fundamental aí desse time, né? Bom, mas antes de eu falar tudo aí pra vocês, né, o que foi, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, né, comente o que você achou da partida, se o resultado foi justo, mediante aquilo que o Corinthians entregou hoje, né? Se não, o que você achou da arbitragem, enfim, comente aí, né? E compartilhe esse vídeo também, que aí você vai ajudar aí, né, no meu trabalho. O YouTube vai entender que é relevante esse conteúdo, tá bom? Bom, o Diniz mandou Hugo Souza no gol. A escalação hoje foi Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, Matheus Bidu na lateral esquerda, Mateuzinho na direita. Meio de campo foi composto por Ranielli, André e Breno Bidon. Garro armando esse time mais à frente. E Caio César e Guinegão, né? Com a ausência aí do Yuri Alberto, o Diniz optou pelo Guinegão. Bom, eu vou falar pra vocês aí, eu nem, né? Pô, Corinthians teve muita posse de bola durante a partida, né? Mas não soube usar isso a seu favor. E posse de bola não ganha jogo, né? Todo mundo sabe disso. Nem sempre. O que ganha jogo é bola na rede. E ainda no primeiro tempo a gente teve ali o Gabriel Paulista, né? Cometendo um erro ali bizarro. Foi dar um passe lateral ali, deu nos pés do Carboneiro, o jogador do Internacional, ele que partiu em velocidade sozinho, foi levando, bateu ali na frente do gol, ele e o Hugo Souza, e o Hugo conseguiu fazer uma defesa, né, boa defesa essa que salvou o Corinthians de tomar o seu primeiro gol. Mas o Corinthians errava muitos passes, né, não tinha muita criação, o Corinthians era um time muito apático hoje, né, muito devido à ausência do Yuri Alberto, né? Que a gente sabe que quando é um jogador que está em campo, ele auxilia muito o time, ele volta bastante, ele apoia muito nos ataques, às vezes até sem bola. Ele é um jogador que abre espaço ali para os outros jogadores, e sem ele, né, a gente acabou sofrendo aí. Bom, eu nem teve assim lances do Corinthians para eu falar, né? Teve mais lances negativos do que positivos. E aí a gente foi pro intervalo zerado ali, 0-0 no placar, era um bom resultado até o momento, né? E aí na volta aí pro segundo tempo, o Corinthians continuava ali com a posse, né? Mas aí num lance ali onde foi aos 15 minutos, se eu não me engano, despretensiosamente ali o Internacional ganhou um escanteio, cruzaram a bola na área, a zaga do Corinthians afastou mal, né? Afastou muito mal. E aí o jogador lá, nem sei quem que era o jogador, faço nem ideia de quem que era, pegou ali o rebote, né? Que a zaga afastou mal, bateu sem muita força, né? Não achei que foi um chute que pegou na veia, mas ela saiu desviando e um monte de gente ali e o Hugo Souza aceitou, né? Pô, na minha opinião, o Hugo Souza salvou ali o gol do Carboneiro, né? Evitou aquele gol, que foi uma defesaça. Porém, ele toma uns golzinhos muito besta, cara. Esse gol aí, pô, tá certo que a bola desviou, mas pelo amor de Deus, cara. O goleiro não tem reflexo nenhum, velho. Pô, a bola vai no gol, ele aceita, cara. Brincadeira um negócio desse. A zaga também toda errada, toda mal posicionada, né? E aí o Internacional fez 1-0 aí num gol de sobrada ali, né? E aproveitou a chance que teve. Não estão errados, certo são eles, fizeram o gol.
Corinthians faz esse gol, ia valer também, entendeu? Mas assim, pra você ver, o Inter que não vencia o quê? Há 5 jogos em casa. E aí o Corinthians vai hoje e simplesmente vai lá e fala assim, não, Inter, vai lá, vence hoje. A gente vai ajudar você, né? E aí o Corinthians toma aí o primeiro gol, né? E aí o que acontece? 6 minutos depois, num lance também, no outro lance, assim, que, pô, eu olhei o lance algumas vezes e o jogador lá do Internacional ia carregar a bola, bater cruzado, o Hugo tava nela, entendeu? O Gustavo Henrique chegou atrasado, a hora que o cara deu um tapinha na bola pra frente, o Gustavo Henrique chegou atrasado, calçou o cara ali, né? Pisou o cara. Em primeiro momento eu achei que o cara tinha se jogado ali, né? Valorizado o lance. Mas não, o Gustavo Henrique cometeu um pênalti aí muito juvenil. E aí, pênalti assinalado para o Internacional, os jogadores ponderaram aquela coisa toda, mas foi pênalti realmente. E aí o Alan Patrick, lá com 900 anos de idade, foi lá, pegou, bateu do lado direito do Hugo Souza, o Hugo caiu para o esquerdo, tirou o goleiro da foto, 2-0. Em 6 minutos o Internacional decidiu a partida, né? Poderia ainda ter feito mais, porque depois que o Corinthians sentiu o primeiro gol, né, teve esse segundo e o Corinthians estava dando muita brecha ali, indo muito mal na marcação, perdendo segunda bola, errando passes, sem criatividade, né? Então poderia até ter tomado mais. Teve um lance, cara, que esse árbitro, se eu não me engano, que apitou esse jogo aí do Corinthians, foi o mesmo árbitro que apitou o jogo do Vitória com o nosso rival aí, né? E ele é, teve algumas polêmicas aí no jogo, né? Se eu não me engano, se eu não tô falando besteira, eu acho que foi esse árbitro aí. E aí, simplesmente a CBF vai e coloca o cara num jogo de oitavas de Copa do Brasil, né? Onde tem uma rivalidade aí do lado do Internacional, conosco. O Internacional, pra mim, ele não é, não é, como que eu posso dizer, rival, é um adversário, como qualquer outro. Mas não é meu rival, não é rival do Corinthians, mas o Internacional tem essa rivalidade conosco aí, né? Por N motivos aí, que no mundo deles, na cabeça deles, o Corinthians virou maior rival até do que o Grêmio, né? Dada a proporção aí que os caras odeiam a gente. Com a gente já não é a mesma coisa, o Inter é um adversário qualquer, né? Enfim, aí coloca um árbitro dessa qualidade aí. Parabéns, viu, CBF? Parabéns pra você. Horrível a arbitragem apresentada por vocês sempre. Os árbitros são despreparados totalmente, né? Parece até amador. Nem amador faz isso. E aí o Corinthians me vai e reclamou lá de vários lances. Teve um lance que o Caio César pegou uma bola, ele dominou a bola no peito e ajeitou no chão. E aí ele sofre a carga nas costas. O árbitro fez o quê? Deu falta, assinalando toque de mão do Caio César. E, e ainda pegou e amarelou lá o jogador que foi reclamar. Se eu não me engano, foi o Pedro Raul com o Carrijo. Amarelou os caras, entendeu? Então você vê total despreparo aí do quadro de arbitragem da CBF. E aí, quando você fala, você cobra, os clubes cobram, estão errado, né? Cobrar uma profissionalização melhor, árbitros qualificados, e aí é isso aí que a gente vê. É um árbitro desse nível atuando um jogo desse. Enfim, não tirando os méritos aí do Internacional, né? Venceu, tá certo, tudo certo. Agora o Corinthians vai ter que jogar impecavelmente o futebol que ainda não jogou desde que a Copa acabou, né, para superar o Internacional aí no jogo de volta, que é na semana que vem, lá na Arena, né, na Neoquímica Arena. O Corinthians vai ter que tirar uma desvantagem de 2 gols, né, vai ter que fazer 2 para ir para os pênaltis, prorrogação e pênaltis, e 3 para poder passar direto, 3 ou mais, né, e não ter que levar nenhum. Então o Corinthians vai ter que jogar o futebol que ele ainda não jogou desde que a Copa acabou. E aí você vê que teve reclamação do lado de lá também, do lado de cá, é um árbitro horrível. E o Corinthians deveu futebol aí, na minha opinião, hoje. Foi um jogo, assim, horrível, né? O Diniz também errou aí em umas coisas. Pô, Gustavo Henrique muito mal, Hugo Souza muito mal, todo mundo muito mal. Pra mim hoje ninguém se sobressaiu, ninguém foi bem em nada, o time inteiro muito abaixo, ninguém jogou bola nenhuma, né? E cara, é complicado, né? Porque aí agora você vê só, o Corinthians está sem a referência do ataque, que é o Yuri Alberto. O Guinegão não tem condição nenhuma. Condição nenhuma esse menino aí. Não consegue, não corre nem correr, ele sabe direito. Mal pega na bola. Quando
chega nela, é todo fora de hora, né? Perde todos os lances. Pedro Raul é zagueiro adversário, né? É zagueiro do adversário, né? Quando o Corinthians tenta alguma coisa, tá lá ele lá, zagueirão Pedro Raul do adversário do Corinthians. Ele vai e corta todos os lances de ataque do Corinthians. Ineficiente no ataque, inexistente. Lingard muito abaixo também hoje. Só pegava a bola ali na ponta esquerda ali, passo para trás, passo para trás. Não sabia cruzar uma bola, não sabia ir para dentro de ninguém. Muito limitado, né? Não mostrou nada ainda. Fez 2 gols desde que chegou aqui no Brasil, não jogou nada ainda. Fraco, para mim muito fraco. Tá devendo futebol aí. Não sei nem se merecia renovação. O Corinthians devia ter deixado ir pro Remo para apresentar esse futebol aí. Tá de brincadeira. Então, ou seja, o Corinthians está no mato sem cachorro aí, né? Com 3 transfer ban, não pagou o mais barato, que era uma multa lá decorrente aos atrasos, que caracterizavam um transfer ban. E aí tem 3 que são realmente dívidas por atraso de jogadores aí que não pagou. E aí eu falo pra você, o que o Corinthians vai fazer sem centroavante? Né? Porque o time inteiro foi abaixo hoje. O Garro já não vem desempenhando bom futebol desde que a Copa acabou. Voltou aí, o brasileiro ele não desempenhou nada, né? O time inteiro abaixo e o Diniz perdido hoje em campo, perdido, o time perdido. Ele saiu tirando o zagueiro, colocando meia, volante, todo errado, todo perdido. Ele tem que acordar, ele tem que saber ler jogo, não sair na loucura dele de botar, fazer uma bafa, né? Porque depois que o Internacional construiu a vantagem, eles se recuaram os 11 lá atrás, entendeu? Os 11 lá atrás e o Corinthians sem criatividade nenhuma. Foi tranquilo pro Inter aí esse jogo, né? Esse resultado aí, ó, doce pros caras, porque é fácil, o Corinthians não ofereceu perigo nenhum, entendeu? Falta de criatividade, falta de personalidade de alguns jogadores, falta de ímpeto desses jogadores também, né? De demonstrar essa coisa horrível aí que a gente viu. E é isso, cara. E aí a gente fica perdido. Agora o Corinthians não vai trazer centroavante porque tá punido, não pode, né? Dizem aí, eu tava lendo que o Memphis está vindo pro Brasil, chega aí amanhã, se eu não me engano, amanhã, né? E aí, para assinar os detalhes, é o cara que vai poder salvar a gente aí mais uma vez, né? Se ele renovar realmente, né? Vai ser o cara que vai ter que puxar essa responsabilidade aí, porque os outros que estão lá não tem condição nenhuma. Matheus Pereira, zero condição de vestir a camisa do Corinthians. Pedro Raul, zero condições. Guinegão, zero condições. Alan, zero condições. Tem gente que gosta dele, mas zero condições, muito fraco. Quem mais? Pô, a dupla de zaga tem que acordar. O Gustavo Henrique tudo bem, que foi, né, sei lá, cometeu esse erro aí, né, de fazer um pênalti juvenil desse, mas a gente sabe que ele não costuma ter esse tipo de erro. Já o Gabriel Paulista errou tudo que tentou hoje. Pra mim, agora é a vez do Ramalho jogar e o Gabriel Paulista ir pro banco. Porque o Gabriel Paulista tá muito abaixo. E é isso. Agora a gente vai esperar aí semana que vem, se eu não me engano é na quinta-feira o jogo. E vamos ver aí, né? O Corinthians ainda não tá eliminado, não tô dizendo isso. O Corinthians a gente já viu perder de 2-0 fora de casa, chegar lá na arena e ganhar. A questão é o seguinte, que para esse time conseguir reverter esse resultado, tem que ter vontade, tem que jogar bola. Não ficar aí apresentando esse futebol aí que apresentou sem criatividade, sem vontade não. Tá certo? Bom, um bom final de semana a todos vocês aí. Até o próximo jogo, onde eu venho trazer aí, né, o pós-jogo. Fiquem com Deus. Grande abraço.